Israel hoje está cercado pelo Hamas, cercado pelo Hezbollah, é atacado pelo Irã. O Irã trama, o Irã recruta, o Irã treina inimigos para destruir Israel. Mas desde que Israel foi fundada em um só dia, novamente, Israel vem vencendo todos os seus inimigos. E a cada Shabat nós vamos entendendo o porquê que Israel é invencível. Mas ele só é invencível se ele estiver ligado e aplicando essa estrutura complexa de leis, que não são apenas leis, são códigos sagrados que protegem Israel. Isso é diferente. A proteção de Israel está ligada diretamente à sua conexão com as leis divinas. Então, quando o inimigo ele tenta atacar Israel de frente e de forma direta, ele não tem nenhum efeito. Ele não consegue ter êxito. Nós vimos na paraxá de Balaão. Balaão sai a amaldiçoar o povo de Israel, foi contratado, muito bem pago. Quando ele tenta, a maldição se transforma em bênção. Não conseguiu, diretamente ele não conseguiu. Tiveram que tramar algo para desestabilizar, desconectar Israel do seu Deus. Quando o Irã lançou, em abril deste ano, mais de 300 mísseis e foguetes contra Israel, nenhum caiu em território israelense fazendo vítimas. Nenhum. 99% dos foguetes foram interceptados. Aí você fala, não, Israel tem muita tecnologia. Né? Israel tem... Não. A tecnologia que Israel tem não teria sido suficiente aquele dia. Não teria sido suficiente. Precisou da ajuda de outros países para que Israel fosse protegido. Mas se Israel estiver ligado a Deus, de uma forma ou de outra, ele será protegido. Ou ele terá ajuda de aliados, ou ele terá tecnologia, ou o inimigo vai lançar e nada vai acontecer. Isso é um fato, isso está acontecendo todos os dias em Israel. Novos ataques, suicidas. A liderança do Hamas convocou ataques suicidas dentro de Israel. Até agora, todos esses ataques foram frustrados. Todos explodiram antes de chegarem ao seu objetivo final. E aí você fala, é muita coincidência? Mas quando se trata de Israel, nada é coincidência. Nós já sabemos, é a proteção divina. Mas enquanto Israel estiver ligado ao seu compromisso com Deus, ele estará protegido. São os códigos, as leis que protegem Israel por todos esses milênios. Isso chama a atenção do mundo. Como Israel, com tão pouco, consegue fazer tanto? Então, a cada paraxá, nós estamos compreendendo, veja, nós temos a dádiva de conhecer o código sagrado. A cada Shabat, nós estudamos um pedacinho daquilo que mantém Israel em pé hoje. E nós sabemos, veja como a Torá é libertadora. Israel não está preso a Deus. Ele não está preso. Ele tem sempre duas opções. Ele tem sempre a opção da bênção. E ele tem sempre a opção da maldição. Ele escolhe. Ele escolhe. Ele pode deixar Deus. E deixou. Vivemos as diásporas. Mas o destino de Israel é estar próximo de Deus, e para que ele sobreviva, ele precisa estar próximo de Deus. O Egito não queria libertar Israel. O Egito não queria deixar Israel sair. Deus tirou Israel com mão forte. Então, Israel tem a opção. Os judeus têm a opção de viver com Deus e viver sem Deus. Quando Israel vive com Deus, próximo de Deus, cumprindo os desígnios sagrados,
Porque quando nós falamos de desígnios sagrados, parecem apenas coisas religiosas, mas não. Não. Não se trata de religião. Trata-se do seu código de leis em diferentes níveis. Hoje nós estamos tratando das leis dos níveis terrenos. As leis aplicadas aqui neste mundo. Leis sociais, judiciais. Até para escolher um rei, existe a forma correta. Porque o mundo precisa de equilíbrio. Israel, mais equilíbrio ainda. Então, os sábios dizem nessa paraxá que leis, juízes, policiais são instituídos para manter um equilíbrio na sociedade. Tanto é que as nações todas copiam o que está aqui, há 3.300 anos. Ora, então a paraxá Shoftim vai falar dos juízes, o perfil dos juízes, mas os juízes também deveriam ser auxiliados por policiais. E aí, essa paraxá ela traz um pouco sobre o perfil, como deveriam ser esses homens escolhidos. O perfil moral, ético. Deveria ser uma pessoa inteligente, sábia e temente a Deus, para exercer a função de juiz, para exercer a função de policial. Aí nós temos hoje uma diferença, um contraste muito grande de quando essas leis não são observadas pelos agentes que deveriam e que devem cumpri-las. Nós vemos no Brasil hoje o caos que nós vivemos. O caos judicial. Posso perguntar para você, você confia na justiça? Hoje, você confia na justiça brasileira? E é algo que nós deveríamos confiar. Porque se nós desacreditarmos do sistema, nós vamos viver no caos. Afinal de contas, eu vou passar a resolver as coisas do meu jeito, com as minhas próprias mãos. E isso estava previsto, isso acontece. Isso é coisa de religioso. Não. Nós estamos vivendo na prática os efeitos de uma nação não confiar no seu sistema judiciário. Vivemos na prática, não temos confiança, as liberdades estão sendo tomadas, mas vivemos na... Se nós chegamos aonde estamos hoje aqui no Brasil, é pela falta de conhecimento geral da nossa população, do cidadão brasileiro, que não conhece a lei. A ignorância. O povo de Israel hoje, a sociedade israelense hoje, ela é altamente engajada com o que acontece em Israel. Ela conhece as leis, ela fala de política, ela se preocupa em cuidar da natureza, ela é altamente ética. O povo judeu, o povo israelense hoje, ele é mais ético que o povo brasileiro. No seu comportamento diário. E não estamos falando aqui apenas de religião. Lá em Israel a religião é praticada, a religião judaica é praticada, como nós fazemos aqui na sinagoga, pela minoria da população israelense. 20%. 20% da população é religiosa, aqui como nós estamos na sinagoga. Mas a maioria vive sob a ética judaica. Sendo religiosa ou não, a ética judaica, ela serve na sua conduta diária. E ela transforma uma sociedade inteira. Ela coloca Israel num alto nível. Nós falávamos com um israelense nesta sexta-feira,
em nosso programa do meio-dia com o Uri. E o Uri está em Israel há 10 anos. 10 anos ele foi com a família, os netos estão em Israel há 10 anos. E o Uri, eu perguntei, Uri, você, mediante o que está acontecendo em Israel, guerra, o Hezbollah ataca no norte, só essa semana o Hezbollah lançou mais de 200 mísseis, foguetes e drones contra Israel no norte. O Hamas atacou no sul. O Hamas executou 6 dos reféns, dos 250 reféns, 50 ainda estariam vivos. Fora os que já foram resgatados, 50. O Hamas executou mais 6, né? No final de semana passado. As forças de defesa estavam chegando para resgatar os reféns a poucos metros. Eles mataram 6, os que estavam em suas mãos. Mataram. E mediante essa situação de guerra, de incerteza, eu perguntei para o Uri, você quer voltar para o Brasil? Ele falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não volto. Daqui eu não saio. Porque aqui eu posso andar na rua de madrugada com os meus netos sem ter medo algum de ser assaltado, sequestrado, as moças de serem estupradas. Aqui não existe roubo, furto, assalto. Aqui não tem favelas. Né? Esse formato que a sociedade organizou no Brasil, né? Que não faz bem para a população brasileira, porque ali falta muita infraestrutura para que a pessoa se desenvolva. Então, dizer, né, quem nasce na comunidade, na favela, ele tem uma desvantagem, é óbvio que tem, porque ali falta muita coisa para ele poder se desenvolver. Lá em Israel não tem isso. As pessoas são verdadeiramente livres. Sexta-feira, conta ele, 3 horas da tarde, para tudo. Yohanan esteve lá. Para tudo. E começam a tocar nas rádios, começa a tocar as músicas judaicas, os judeus indo para a sinagoga, os que são religiosos, os que não são, ficam em casa. Às vezes até vão nas comunidades liberais, reformistas, mas quem não é praticante, quem não é religioso, fica em casa descansando também. Tudo fecha. Tudo fecha. Inclusive é um embate, né? Porque até os ônibus param, o metrô para, nada anda lá. É a realidade. Mas vivem em paz, comem bem. Tem um custo de vida alto? Tem. Mas também ganham muito bem. Existe justiça social. Em Israel existe justiça social. Nós temos muitos partidos no Brasil que falam, eu sou pela justiça social. Só que, gente, há quantos anos nós elegemos líderes com esse lema e continuamos com o mesmo problema? As diferenças sociais. As diferenças. Então, diz o Uri que todo judeu debate política, debate religião. Onde tem uma discussão, são 3 opiniões diferentes. Eles dizem que o israelense assiste muita televisão, 24 horas na frente da televisão, mas debatendo política, debatendo religião, comportamento. Então a ética judaica, ela eleva o nível tanto espiritual, intelectual, profissional, eleva o nível como um todo. Sim, Israel tem os seus problemas.
Antes da guerra, eles estavam lá, brigando, a sociedade brigando por uma reforma judicial. Mas mesmo com todos os problemas, quem está lá não quer voltar aqui. Nós temos o Pinho que estava nos assistindo agora, não sei se o Pinho ainda está lá em Israel. Ele está em Israel e ele dizia, era 9 da manhã, ele dizia ali no chat, olha, já estamos finalizando o Shabat aqui. Israel está a cerca de 6 horas na nossa frente, né? No horário. O Pinho, com a sua família, o Pinho tem uma filha de 17 anos, que começou esse ano, na guerra, a servir as forças de defesa de Israel. Né? Nós conhecemos eles há 20 anos, fizeram o seu retorno, fizeram a sua conversão, fizeram os processos de aliar aqui no Brasil e foram morar em Israel. Primeiro foi a menina, a filha, depois o pai, a mãe, né? Chegaram, o Pinho chegou, faziam 3 meses, agora já faz mais tempo. E estão lá. E a filha vai servir a IDF. Nós perguntamos, Pinho, vocês não querem voltar? Olha a situação da guerra. Não. Não voltamos. De jeito nenhum. Daqui nós não saímos mais. E como o Pinho, no meio da guerra, mesmo em meio à guerra, mais de 30 mil novos imigrantes chegaram em Israel esse ano. Mais de 30 mil. Em meio à guerra. Porque a grande realidade para nós judeus, o único lugar onde nós estaremos realmente protegidos é em Israel. Aqui nós não temos um exército que nos proteja. Nós não temos um governo que governe sob a ética judaica. Não temos. Então, todo judeu, no futuro, ele tem que ter no coração, eu vou voltar para a minha terra. Eu vou a Israel. Eu vou terminar os meus dias em Israel. É a sua convicção, você não é obrigado. Mas os judeus estão retornando, muitos, principalmente nesse momento, para defender aquela terra. Para defender a terra. O povo judeu não pode ter medo, não pode ser covarde, porque quando ele tem medo, ele duvida da proteção divina. Sentiu medo, duvidou. Duvidou, perdeu. Se você duvidar da proteção divina, se você não acreditar, se você sentir medo, você estará desamparado. Precisamos acreditar, ter coragem e fazer o que tem que ser feito. Então essa paraxá, ela começa falando justamente da escolha de juízes, né? Ela começa lá, nós lemos a segunda porção, o segundo ciclo, né? Que já pega a punição por idolatria. Pegamos ali as leis referentes à escolha de um rei, os direitos dos sacerdotes e levitas, as divisões sacerdotais, okay? Cidade-refúgio, furto, testemunho e perjúrio, preparativos para a guerra. Inclusive, nessa paraxá fala sobre algumas questões de guerra, sobre os despojos de guerra. Nessa guerra em Israel, curiosamente, o ministro das forças de defesa decretou que os soldados não levem despojos, não levem para casa, nada. Porque a guerra é pela defesa, não é uma guerra para ganhos, não é para ficar rico, não é uma guerra de conquista, é uma guerra de defesa. Então os soldados israelenses, eles não podem abusar dos cidadãos palestinos, não podem. Eles não podem pegar nada, nem uma moeda, para levar para casa, porque eles estão lá guerreando contra o terror e não contra
pessoas inocentes, pessoas de bem, que porventura existam lá dentro. E uma lei que chama atenção é que os soldados de Israel são proibidos de derrubar árvores. Olha que interessante. Eles não podem chegar enfiando seus tanques blindados nas árvores, derrubando árvores, cortando árvores. Precisa de uma permissão especial. Não podem atirar em árvores. Eles poderiam, se os inimigos estivessem utilizando as árvores, aquela floresta, para atacar Israel. Aí Israel poderia ir lá cortar o suficiente para desbaratinar o inimigo. Está aí na lei, depois você lê ela completa, é uma leitura muito gostosa. Mas isso se aplica hoje. Aí o que o Hezbollah faz? O que o terrorista faz? Ele ataca as florestas em Israel. Incêndios e mais incêndios no norte de Israel. É a diferença de valores, da ética. Porque o tempo todo Israel tem que se preocupar em cuidar da sua terra. A terra que emana leite e mel. Israel santifica a terra. Nós santificamos tudo. A água, a vida, a roupa, tudo que nós temos. Nós, judeus, não temos problemas com as coisas materiais, porque as coisas materiais, elas servem para nos elevar para mais próximo de Deus. O dinheiro, os bens, aquilo que comemos, tudo nós santificamos. Então, essas coisas não nos fazem mal. E nós agradecemos. Semana passada, Shemuel falou aqui brilhantemente sobre a Tzedaká, a válvula dessa energia que nós recebemos é a Tzedaká. Nós vamos concentrando energia todos os dias. E se algo recebe muita energia e não tiver uma válvula, o que acontece? Explode. Então, para você não explodir, você descarrega as suas energias fazendo Tzedaká. A Tzedaká vai te proteger. Mas cuidar também dos seus bens materiais, cuidar da natureza, também faz parte da sua ética, da ética judaica. E nós vemos a diferença, são coisas sucintas, né? Pô, você vem falar de árvores e de natureza no meio da guerra? Sim, Israel é proibido de atacar a natureza dos seus inimigos, mesmo em meio à guerra. Existem momentos que ele pode fazer isso e existem as proibições. Então é um dos assuntos que nós lemos e estudamos nesse texto. Mas eu gostaria de me ater a vocês sobre os falsos profetas. É um tema muito importante. É um tema que nós precisamos entender muito bem, principalmente nós, bneanos, sim, que passamos por sistemas religiosos, e esse sistema, independente de qual seja, ele coloca em nossas mentes algumas crenças que em muitos de nós nos tornamos céticos a determinadas manifestações. Simplesmente, isso aí não existe, isso aí não é possível. Mas nós precisamos entender o que acontece para sabermos como conduzirmos nossas vidas. E esse é um tema muito importante da Paraxá, que está em Deuteronômio, Devarim, especificamente no capítulo 18. E ele começa aqui na minha versão, no Passuque 9. Ele começa no Passuque 9. E eu vou ler aqui para a gente ir compreendendo essa sessão,
que é a que nós vamos nos concentrar agora. Como eu te disse, quando entrares na terra que Deus, teu Deus, te dá, não estudarás as abominações daquelas nações, para agir do mesmo modo. Porém, deverás examinar seus ritos idólatras, a fim de constatar cabalmente quão depravados eles são, e de ensinar a teus filhos que não imitem essas práticas, que não imitem, que não copiem. Ou seja, não vire o rosto, não faça de conta que não existe, não ignore, estude, compreenda. Para algo muito importante, que é a educação dos filhos. Transmitir aos filhos o certo e o errado. Os especialistas hoje comportamentais do desenvolvimento humano, eles nos ensinam o seguinte: os mestres, os mentores, o óbvio deve ser falado todos os dias, o óbvio. E nós nos esquecemos do óbvio. O óbvio positivo de ensinar os filhos as leis que devem ser cumpridas. Olha, tem que beijar mezuzá, meu filho, quando você entra na porta. Para entrar na sinagoga tem que colocar quipá. Para fazer a reza tem que usar um talite, que se usa assim, a bênção do talite é assim, assim, assado. Você beija na hora do shemá. Coisas óbvias, que para nós são comuns, mas que são óbvias. Passam a ser óbvias porque nós temos que executá-las todos os dias. Mas se nós esquecemos de dizer o óbvio, de que aquilo deve ser feito e como deve ser feito, é esquecido. E quanto à oposição, também é igual. Tomem cuidado quando entrares na terra que teu Deus te deu e te dá, não estudarás as abominações daquelas nações para agir do mesmo modo. Porém, examine-as. Examine seus ritos idólatras, a fim de constatar cabalmente como eles são. Especificamente, não haverá em teu meio quem passe seu filho ou sua filha pelo fogo, nem quem consulte alguns desses pressagiadores, adivinho com bastão, adivinho de tempos auspiciosos, ilusionistas, adivinho que interprete agouros, feiticeiro, adivinhador, adivinho com cobra ou escorpião, adivinho que fale da sua axila, sustentando nela um cadáver humano. Essas coisas aqui não eram só coisas imaginárias, elas existiam, elas aconteciam. Existem alguns segmentos que duvidam. Ah, não existe esse negócio de feitiçaria, não existe esse negócio de... Existia. Estava aqui. O relato de Moshe. Eram coisas estranhas, extremamente estranhas, inclusive. E até hoje existe. Até hoje. Né? Ah, é tudo uma mentira o que acontece lá. Não é mentira, acontece mesmo. Aquelas manifestações que não existem, as denominações religiosas que expulsam espíritos malignos e ele incorpora e a pessoa faz. Eu já vi uma pessoa pequena, magrela, levantar uma mesa de 3 metros sozinho e jogar na parede. Eu já vi. 5 homens tentando segurar aquela criatura. O mundo fala, não, aquilo ali é manifestação do diabo. O judaísmo compreende o Hassatan de uma forma diferente. Mas aquilo existe, aquilo acontece. Mas não é para você ir para aquele caminho, para o judeu. Nós estamos falando para o judeu. As nações, aqui note, a lei, ela não é proibindo as nações. Mas existem 2 proibições do povo de Israel de se envolver com esses ritos. Eles existem e são praticados pelas nações e são abomináveis. E de que essas abominações sejam praticadas na terra de Israel. Porque nesse mesmo trecho Deus fala com Israel, olha,
vocês vão expulsá-los daí. Por conta dessas abominações. Elas não me agradam e elas não santificam a terra santa que eu separei para vocês. Então as nações foram expulsas porque elas não aceitaram a presença divina. Então notem, são coisas que existem, que acontecem e que funcionam, mas não é porque funciona que é da sua conta. Não é para nós, não é para você. E quer praticar? Vai praticar para lá. Aqui não. Aqui na minha casa não. Aí é que nós temos o Breno sim vive um problema muito severo, que são os casamentos mistos, não é mesmo? Então, vamos supor, eu sou um judeu, a minha esposa é judia, mas vamos supor que ela não fosse. A minha esposa não é uma judia. Ok, nós já vamos ter problemas. E se a minha esposa não é uma judia e pratica adivinhações? E aí? E nós vivemos debaixo do mesmo teto. E se ela pratica a feitiçaria? Casei com uma feiticeira. E aí? Então ela só acreditar diferente do que você, bom, aí começa aí o primeiro nível. Mas ela pratica feitiçaria, ela fala com os mortos. Ou ele é um profeta, que as coisas não se cumprem, ou fala contra a Torá. Aí é uma questão nevrálgica, meus irmãos, que só os benenos sim vivem. Por quê? Porque nós viemos de onde? Nós passamos por sistemas religiosos, o nosso judaísmo foi tirado dos nossos antepassados pela força da Inquisição. Vivíamos entre a cruz e a espada. Literalmente, ou você converte, ou nós vamos tomar todos os seus bens, suas empresas, seus negócios, o que você tem no banco nós confiscaremos, e os seus filhos vão ser levados para conventos, e você vai viver como um indigente. Milhares de judeus se converteram à força. Mantiveram cultura, tradição ali encriptada, mas se converteram à força. Porque o mandamento maior é pela vida viva. Temos que fazer de tudo por nossas vidas, para manter nossas vidas. E eu quero ler aqui um trecho, inclusive, que há uma permissão para nós desobedecermos a Torá em determinados momentos. E para viver é uma dessas permissões, é uma desses casos. Mas voltando então ao nosso tema, no dia a dia nós convivemos com isso, principalmente aqui no Brasil. Você liga a televisão, você tem lá um adivinho, você tem lá alguém prevendo, você tem alguém falando, você tem alguém praticando, né? Propagandas. Então, aonde nós estamos hoje, nós estamos cercados disso aqui que o povo de Israel expulsaria da terra. Todos os dias. Saímos aqui na rua, nós vamos nos deparar com isso. Mas e aí, você vai ser reativo? Não, você não está na sua terra. Não vou falar porque senão... Mas adivinhação, leituras e por aí vai, nós não podemos fazer isso, né? Mas... E aí, você vai sair se importando com todo mundo na rua? Não. Você não está na sua terra, você não está em Israel. Lá é proibido. Mas aqui eles estão... Aqui nós somos estrangeiros. Temos nacionalidade brasileira, mas aqui nós não conseguimos implantar a lei no meio da rua, na casa do vizinho, é na sua casa, no seu coração, aí lá dentro da sua casa sim. Por isso que eu falei que é uma questão muito nevrálgica, né? O judeu que se casa com, seja homem ou mulher, mas que se case aí com pessoas envolvidas, né? Com feitiçaria, falsos profetas. Então, tanto a mulher, a judia, ela vai se casar com um falso profeta?
Aí você pode se perguntar, mas como que eu vou saber se ele é um falso profeta? Bom, se você ainda não sabe, eu posso te ensinar, posso te contar. Mas está aqui, ó. Se o profeta falar em nome de Deus, predizendo algo favorável e a coisa não se realizar e não vier a acontecer, saberá que essa é a coisa que Deus não disse. O profeta falou maleficamente, portanto não terás medo dele. Isto é, de incriminá-lo e assim ser responsável pela sua morte. Isso, quem denunciava a profecia tinha que matar o profeta depois na hora da execução da pena. Todavia, caso ele profetize calamidade e ela não ocorra, isso não significa que não se trata de um falso profeta, pois é perfeitamente possível que os transgressores, cujo comportamento provocou a profecia de calamidade, se tenham arrependido e por isso Deus haja cancelado ou abrandado o castigo. Se disser a ti mesmo, como saberemos que a palavra proferida pelo profeta é algo que Deus não falou? Se o profeta falar em nome de Deus predizendo algo favorável e a coisa não se realizar e não vier a acontecer, saberás que não é coisa de Deus. E tem outra, antes dessa paraxá, diz o seguinte, se o profeta falar algo que não esteja previsto dentro da Torá, da lei, ele também não é um verdadeiro profeta. Então, se o teu esposo ou esposa disser e profetizar, você não precisa mais guardar o sábado, ele é um falso profeta. Você, judeu, não precisa do sábado, ele foi abolido, não existe mais, agora vivemos em outro tempo, ele é um falso profeta. Porque ele está falando contra a palavra de Deus, está falando contra a Torá, contra a lei. Então, a profecia dele, ela é fajuta. Eu não lembro, eu sou da geração Nutella, eu não lembro de cor de cabeça. Então a regra é muito clara, né? A regra é muito clara. No capítulo 13 de Deuteronômio tem um outro texto muito bom. E se você quiser aí se aprofundar mais nisso, nós temos as nossas aulas durante a semana, né? Esse profeta, Deuteronômio 13, Devarim 13, Passuque 6, verso 6, né? Esse profeta ou esse sonhador de um sonho será morto por condenação do tribunal, porque falou enganosamente sobre Deus, vosso Deus, que vos tirou do Egito e te remiu da casa da escravidão. Só esta razão já bastaria para Deus exigir de você a lealdade. Mas, para desviar-te do caminho no qual teu Deus te ordenou andar, portanto, eliminarás esse mal do teu meio. Então, como que você vai identificar um falso profeta? Bom, são as adivinhações, são as profecias que não se cumprem, mas existem as profecias que se cumprem. Mas mesmo que ele profetize e a profecia se cumpra, e ele te ordenar a sair dos desígnios sagrados, ou seja, você desobedecer a lei, ele é um falso profeta. Então, o que acontece na mídia, né? Muitos profetizam, muitos falam, muitas coisas são verdadeiras, muitas coisas acontecem, mas você vai segui-lo? Não, se ele não te colocar no caminho da Torá. Você não vai segui-lo. Ele pode estar falando a maior verdade do mundo, mas você vai lá na instituição dele rezar com ele? Não, porque ele não está te colocando no caminho da Torá. Ele é um falso profeta por isso. Mas o falso profeta só fala mentiras e coisas que não acontecem? Não, ele fala coisas verdadeiras que podem acontecer, vão acontecer e vão testar a sua fé, vão testar a sua posição, vão testar até que ponto você está realmente sendo fiel a Deus, né? São testes. Deus diz, estarei testando, muitas coisas vão acontecer, mas é porque eu estarei vos testando. Então é um desafio. Mas não haja como se essas coisas não existissem. Elas existem. Mas é muito simples. Se você conhece, por isso que nós temos que investir no conhecimento. Temos que conhecer, temos que estudar a fundo o que nos compete. A nossa lei,
A Torá, os códigos sagrados que nos mantêm vivos por milênios. Porque quando um profeta ou um falso profeta se achegar a você, você vai ouvi-lo. Tá bom, já falou? Já falou o que você queria? Tá bom, muito obrigado. Eu vou seguir o meu caminho, você segue o seu, né? Por quê? Porque o que ele diz está fora do nosso código de ética. Agora, se ele profetizar na tua vida, mandar você guardar a Torá, se ele falar sobre a lei, aí ele é um verdadeiro profeta. Porque Balaão, quando saiu em cima da jumentinha para amaldiçoar o povo de Israel, ele teria tido sucesso, porque ele era um profeta das nações. E ele sabia como se aproximar de Deus e falar com Deus. Porque Deus fala com as nações. Deus não fala apenas com Israel. Deus fala com as nações, cuida das nações, abençoa as nações. As nações se comunicam com Deus. Mas Israel foi escolhido como povo que guardaria a sua lei, como sacerdote das nações. E como sacerdote, as ações do povo de Israel devem ser diferentes, a conduta é diferente. E ali dentro as leis são diferentes. Então existe o mundo judaico e existe o mundo. E o mundo judaico é diferente. Agora, o que acontece no mundo pode ser ignorado? Ou nós devemos fazer de conta que nada daquilo existe? Não, existe sim, e está acontecendo, e as nações têm os seus papéis neste mundo. Existem as outras religiões, muita coisa acontece lá dentro, só que não é para o seu bico. Não é para você. Você conhece um caminho direto a Deus. Você não faz rituais para te ligar a Deus. A não ser os ritos sagrados. Você não tem intermediário que te liga a Deus. A não ser a sua própria conduta. Então, nós devemos estar atentos. É um tema bastante extenso, é um tema bastante com muitos detalhes, né? Em vez de tentar obcecadamente adivinhar o futuro, está inteiro com Deus. Teu Deus, confia nele e aceita a sua providência. Assim não te preocuparás com o futuro e, consequentemente, não sentirás necessidades de prevê-lo. Se te comportares desse modo, Deus te manterá em sua terra. Olha só. Em contraste com o que farás as nações pagãs, que ele expulsará por causa das abominações que praticam. Não obstante, uma vez que aceites inteiramente a providência divina e, portanto, não sintas ansiedade em relação ao porvir, poderás tentar descobrir o que o futuro trará. Porém, enquanto estas nações que estás desposando ouvem adivinhos de tempos auspiciosos, ilusionistas e adivinhos com bastão, quanto a ti, teu Deus, não te relegou a tais métodos de predição do futuro. Ao contrário, para possibilitar que receba a sua orientação, Deus, teu Deus, te deu, em contraste com os adivinhos com bastão, que vaticinam usando ferramentas, os Urim e Tumim, por meio dos quais ele comunicará ao teu rei sua vontade referente à questão da importância nacional. E designará para ti um profeta, originário do teu meio, dentre teus irmãos, como eu sou um de vós. Moshe falando com o povo. Vós ouvireis, porque os profetas de cada geração servirão em meu lugar, como vossos intermediários junto a Deus. Então o profeta ele sairia de dentro do povo, mais uma característica. Mais uma característica. Né? O profeta ele sairá de dentro de vós. Se ele não saiu de dentro de vós, se ele não é um judeu, ele não é um praticante de Torá. Então, você não precisa ouvi-lo. E não deve ouvi-lo. E não deve dar crédito. E não deve dar espaço. São características e são muito claras para que nós um dia não digamos, ora, nós não sabíamos. Agora você está sabendo. Né? O Bnei Anussia, ele faz um processo de retorno
onde ele desconhece totalmente. Isso foi arrancado, isso foi ocultado de nós, dos nossos antepassados. Mas hoje nós resgatamos a lei, resgatamos a vida judaica. Então, e tudo isso está previsto, mas nós temos os claros sinais de como entendermos de onde vem o que é de Deus e de onde vem o que é do homem. Lá dentro da casa dele, da prática religiosa dele, ele tem toda a liberdade para fazer. Ele não pode fazer isso na terra de Israel. Por isso que, às vezes, nós vemos pastores, né, com todo respeito, pastores chorando, porque os judeus foram lá e nele. Vão lá no Muro das Lamentações profetizar. Exigir que os judeus se convertam e aceitem a Jesus como seu Salvador. O que acontece com ele? Ele leva um pé do ouvido. Ele apanha. Alguém diz lá na nossa live: vocês cristãos são burros, ficam aí apoiando esses judeus. Se você for em Israel lá, você vai apanhar. Não. Não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o respeito. Um judeu jamais vai entrar dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, e chutar os seus ídolos, os seus santos, repreender o evangélico por acreditar em Jesus. Não é o nosso papel. Não é o seu papel. Não é o seu papel brigar por crenças religiosas. Mas, apanhar em Israel por profetizar no lugar errado, na hora errada, é o mínimo, porque a Torá manda esganar. Ela manda, aqui apertar o pescoço. Está aqui na lei, nessa paraxá. Manda matar o camarada que profetizar mentiras dentro da terra de Israel. Entendeu? Então, tá lá o evangélico, o católico não faz muito isso, respeita mais, né? Tem os seus lugares de culto lá em Israel, eles respeitam, mas existe dentro do segmento evangélico, as pessoas chegam lá, desenvolvem lá uma síndrome que é chamada Síndrome de Jerusalém, é uma doença que dá, só lá, que ele se transforma num profeta. Muitos vestem roupas brancas, lençóis, né, se enrolam e saem profetizando, querendo salvar Israel. Né? E aí vão profetizar para os ortodoxos, acabam apanhando. Acontece. Se eu entrar dentro da igreja evangélica e falar mal de Jesus, que é santo, que é sagrado, para o evangélico, eu tenho certeza que eles vão me quebrar de cacete. Entendeu? Vai lá falar. Fala mal da Trindade. Xinga eles de cegos. Fala para eles se arrependerem dos pecados de idolatria. Vai levantar um irmão lá da igreja e te dar uma surra. Só que a partir do momento que você toma as bênçãos prometidas a Israel, você também toma as maldições. Né? Por isso que não existe o ex-judeu. Eu não sou mais judeu. Conheceu a lei, fez os ritos que te tornam judeu, não tem como deixar. Você pode não ser praticante. Lá em Israel tem muito judeu que não pratica. Mas ele está sujeito às maldições e às bênçãos. Todos. Então não existe. Não vou mais na sinagoga. É um judeu eternamente. Se você viver com ética, terá prosperidade. Se você não viver, aí você vai pagar o dobro ou o triplo do que alguém que não conhece a Torá pagaria. Então por isso que você vê, ele não guarda a Torá, mas é muito mais próspero que eu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A riqueza não está sujeita à questão religiosa, mas ao comportamento. Muitas vezes ele tem a mente mais aberta do que você, que diz que conhece a Torá. Né? Então,
essa comparação ela não é verdadeira, ela não te faz bem, né? Porque a riqueza não se trata disso, de apenas ser judeu ou não, né? Ela não foi prometida. Bom, no Passuque 19, né, diz o seguinte: isso se aplica até a um profeta que não ouça a profecia que ele próprio proferiu, bem como a um profeta que se recuse a anunciar uma profecia que eu lhe tenha transmitido. Então, o profeta também tem que ouvir o que ele mesmo diz, né? Não basta só falar, façam isso, deixem de fazer isso, e ele está fazendo exatamente o contrário. Também não deve ser ouvido, e Deus diz que ele mesmo vai cuidar, né, desse profeta que tem esse comportamento. Bom, num contexto geral, nós falamos hoje de questões mais práticas, né, de enfrentamento a essas diferenças que existem. Vivemos aqui na diáspora, né, não somos soberanos, como os judeus não somos soberanos aqui, não impomos nada a ninguém. Vivemos a nossa liberdade religiosa, cultural, né? Em Israel, aí sim, é outra história. Funciona de forma diferente. Por isso que quem está em Israel não quer voltar para o Brasil, justamente porque lá nós vemos isso sendo vivido na prática. Lá você tem paz, você não é assediado religiosamente, culturalmente, porque você está dentro da sua terra. Tá certo? Bom, o horário não permite que avancemos mais, mas você pode continuar estudando conosco no nosso canal no YouTube, nas nossas plataformas, na Academia de Jacob. Temos ali muitos temas, muitas aulas disponíveis para que você possa aprender, estudar, adquirir conhecimento, para que quando chegue um profeta e profetize, você saiba discernir. Porque quem não sabe o que está fazendo... Oi? Não funciona também, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Vou traduzir para quem está nos assistindo, né? Alguém comentou, e quando eles nos amaldiçoam, não tem efeito algum, né? Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa lá em Gênesis. Não sei o capítulo e o passuque exato, 12, 20? 12, Gênesis 12, uma promessa feita a Abraão sobre isso. Então, os judeus têm um escudo eterno de proteção contra os inimigos. O único que pode amaldiçoar Israel é Hashem, só ele. As nações não têm poder sobre isso. Tentam todos os dias e não conseguem. Porque se tivessem efeito, Israel não existiria. Eu já estaria morto. Todos os dias entra alguém e nos amaldiçoa nas nossas redes sociais. Vocês são teimosos, vocês são arrogantes. É por isso que vocês estão sendo perseguidos. É por isso que os terroristas estão atrás de vocês, porque vocês são arrogantes. Vocês são isso e aquilo. Todos os dias alguém diz: vocês deveriam ter morrido nos campos de concentração. Todos os dias nós ouvimos isso. Mas eles não prosperam, porque há justamente uma proteção. Se você está ligado com a Torá, você está protegido das outras nações. Obedeça a Deus. Duas parachotes atrás, e ainda nós vamos viver isso, onde ao entrar na terra prometida, Israel vai para o deserto, e aí ele profere as bênçãos e profere as maldições. Nas próximas parachotes nós vamos estudar sobre isso. Israel vai de frente para 2 montes, e ali Deus entrega a eles as bênçãos, que são bênçãos maravilhosas, são coisas grandiosas, mas só que entrega também as maldições. Então Israel, ele sempre teve 2 escolhas dadas pelo próprio Deus. As nações não têm essas escolhas. Israel tem de bênção eterna ou de maldição, né? Está previsto. Toda vez que Israel cair e se levantar, se aproximar de Deus novamente, ele será multiplicado 1000 vezes. Entendeu? Então é diferente, a relação é diferente. Mas nós temos um compromisso.
Nós temos um código de ética. Somos a nação sacerdotal que deve conduzir as nações para transformar esse mundo num lugar apropriado para receber a presença divina, para que Deus more aqui do nosso lado, seja o nosso vizinho. E esse é o nosso papel na condução das nações e da transformação do mundo.